Hoje nossa aula será poderosa, tá? Nossa aula será poderosa hoje. Olha aí, conteúdos aqui bíblicos, tá? Nossa aula hoje será poderosa e eu quero falar hoje em cima de nossa matéria, tá? Em cima de nossa matéria, focou? Nossa matéria, Hades e Inferno, tá? Só não encadernei aqui. Eu quero hoje tratar a questão do Hades, que o Salmo 16 fala sobre isso, Jesus no Hades. Eu quero usar o conteúdo oficial de nossa matéria, tá bom? E você que tem acompanhado as aulas e você não está fazendo o seu curso de teologia e você tem visto, né, a seriedade de nosso trabalho, tem visto a verdade que há naquilo que nós falamos, você que tem entrado e conhecido nossos conteúdos bíblicos, eu convido você a se inscrever em seu curso teológico, fazer sua matrícula, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado, amém? Tem mais alguns alunos já entrando conosco também, Ricardo Oliveira acabou de entrar, Tatiane, Gabriel, Alba e Simone Soledade também está conosco para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu quero glorificar Deus pela vida de cada um de vocês que está conosco. Perdão aqui minha tosse. Irmão Ricardo colocou aí, estou ansioso para o Salmo 18. Agora está chegando, né, uns salmos aí mais poderoso e hoje o negócio será poderoso também. Irmão Eli acabou de entrar, Roberta Milanese também, minha mãe acabou de entrar. É isso aí, pessoal, vamos iniciar. Vou usar bastante a nossa lousa hoje, tá? Coloquei minha luzinha ali. Vamos usar bastante a lousa hoje. E deixa só eu ligar aqui. Uma iluminação ficou faltando aqui, eu não consigo. Se não estiver perfeito, para mim não funciona, tá? Só eu ligar aqui. Então, nosso salmo hoje, pessoal, é o Salmo 16, tá? Vamos estar tratando já. E hoje, eu não sei se vocês estão com tempo, mas eu tenho alguns minutinhos a mais, porque meus pequenos hoje não foram para a creche. Então, eu tenho hoje aí uns 10 minutinhos a mais poder incorporar o conteúdo dentro dessa aula, tá? Você que chegou agora, não perca hoje conteúdo especial aí tratando dentro da questão do Hades aqui. Vamos lá então, pessoal, Salmo 16, vamos lá com o professor Rafael, Salmo 16, bendito seja o nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero ir direto, tá, pessoal? Eu quero ir direto para o assunto. O Salmo 16 também é um salmo messiânico, então você precisa também colocar o C de Cristo aí, né? Você que tem acompanhado nossas lives desde o começo, viu que eu falei que havia muitos salmos que eram messiânicos, então eu já coloco um C de Cristo, cristologia ali. Quando eu bato o olho, já sei que aquele salmo está falando alguma coisa referente à pessoa do Senhor Jesus, tá? Não esqueça nunca do que eu sempre digo, tá? Que todo texto bíblico, ele é histórico, ele é profético, ele é devocional. Todo, inclusive Apocalipse, tá? Apocalipse é um livro que também é histórico. Como assim, professor? Ele foi escrito no passado. Ele revela o futuro. Na verdade, ele não revela nenhum futuro. Apocalipse revela Cristo no futuro. Cristo no fim. Tanto que Apocalipse vai dizer, eis o Amém, porque o Amém é uma pessoa e não uma palavra. Então, o capítulo 16 de Salmo, versículo 16, 9, vai dizer assim: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma. Não sei se na sua Bíblia está minha glória, mas glória é kavod, né? Não tem nada a ver com o nefesh, tá? Então o texto hebraico está assim: porque está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne repousará segura. Já quero aproveitar esse momento também, né? A Aline acabou de entrar também para falar com vocês que nós estamos trabalhando, né, no projeto da Bíblia comentada. Não sei se vocês estão sabendo, mas um dos primeiros fundamentos propostos que eu comecei a estudar não foi para ser um professor de teologia, foi para o propósito da Bíblia. Vou até ver se está aqui, e até me perguntaram esses dias aí sobre a questão da Bíblia, né? Professor, como que está o propósito da Bíblia? Ele está totalmente ativo, tá? Ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Aqui, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos trabalhando já há muitos anos no comentário da Bíblia. E eu tenho um projeto de lançar em breve aí essa Bíblia, que será a Bíblia comentada, tá? Vai ser coisa linda, esteja orando, tá? Eu não estou ainda com o projeto de mexer com tradução,
embora eu me formei no curso hebraico, não estou com projeto de mexer com tradução de texto, mas o comentário da Bíblia, esse foi o primeiro propósito e o maior de todos. E ao decorrer dos anos em que eu fui estudar teologia, para poder aprender sobre a teologia sistemática, que é as doutrinas, e também fazer especialização em livros de Bíblia, livros da Bíblia, ao decorrer desse propósito foi que surgiu então a escola. Mas eu nunca soube, nunca foi propósito no meu coração. Claro, eu amo o que eu faço, mas nunca foi propósito no meu coração e começar a estudar para ser um professor, não foi. Eu comecei a estudar porque desde que eu tinha uns 14, 15 anos, o Senhor colocou no meu coração esse propósito de comentar, explicar uma Bíblia. E teve um dia, pessoal, que eu fiz uma oração a Deus, e eu falei para o Senhor: Deus, é um projeto muito grande, o Senhor está nesse projeto mesmo, fala comigo então, quero que o Senhor fale comigo, aleluia. E eu lembro quando eu estava com a minha esposa orando em nosso quarto, aleluia, e o anjo do Senhor visitou a minha casa, e lá do quarto eu estava ouvindo quando ele entrou, e ele passou andando assim, ele passou a porta da cozinha aqui, ele passou andando pela porta da cozinha, estendeu as mãos e ficou assim, e havia um livro, aleluia, na mão desse anjo, e esse livro era dourado, da cor do anjo, eu não pude ver a face dele, não vi a face dele, e lá no quarto o Senhor falou muito forte comigo: levanta e vai e toma o livro da mão do anjo. E eu saí do meu quarto, havia quase 2 paredes, uma parede e meia. E quando eu saí do meu quarto, que eu cheguei na cozinha, lá estava o anjo parado com as mãos assim, e eu pedi prova a Deus, e naquele dia eu pude ter uma experiência poderosa com o Senhor. E quando eu olhei assim aquela visão, eu vi o anjo todo dourado, um ser imponente, glorioso, eles emanam glória, eles emanam presença de Deus, né? Só quem teve a experiência sabe o que eu estou falando aqui. A minha alma se estremece toda vez que eu falo sobre isso. E quando eu coloquei minhas mãos assim, né, o anjo entregou em minhas mãos, o livro é muito grande, o livro passava das dimensões da mão do anjo, e naquele dia o Senhor falou comigo: estou confirmando o projeto da Bíblia que eu tenho na sua vida, e o maior projeto da minha vida nunca foi a escola. Claro, é a escola, porque é o fundamento, a divulgação, é tudo, mas o maior projeto da minha vida foi o projeto da Bíblia, e Deus tem colocado no meu coração esse propósito. Nós estamos sentando, comentando os livros, e eu quero esse ano me dedicar mesmo com força a esse propósito, e eu quero que vocês orem a Deus e apresentem ao Senhor. Olha aí, essa é a capa dela, como ela vai ficar. Eu não quero ela preta, não gosto de Bíblia preta, embora eu gosto de marrom, eu acho que a beleza, né, o glamour da Bíblia fica muito mais assim, um trabalho original, né? Aí é só um flyer, né, poder divulgar, né, um mock-up que chama, para poder divulgar o trabalho, mas ela não vai ser pequenininha assim não, ela vai ser muito grande, né? E o pessoal até brinca comigo: professor, vai ser como? Vai ser mais ou menos assim, ó. Olha o tamanho da minha. Olha aí o tamanho da minha. Tá riscado que foi o Manuel que riscou. Isso aqui é meu caixotão, olha o tamanho dele. Então, vai orando ao Senhor, apresentando a Deus o professor Rafael Milanese, que tem muitos projetos aí da escola, da Bíblia poder surgir, e já aproveitando aqui esses poucos minutos para divulgar esse trabalho tão glorioso que o Senhor tem colocado em nosso coração. Amém? Com isso, vamos lá então, Salmo 16, você que pode, né, glorifique a Deus, né, você que está aí conosco, tem que glória a Deus escrevendo aí, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Salmo 16 fala assim: importante está alegre meu coração e se regozija minha alma, também minha carne repousará segura, pois não deixará minha alma no inferno. Aí está inferno, né? Não, no texto grego é Hades, na verdade é Sheol, né? A palavra aqui hebraica é Sheol. Sheol e Hades é a mesma coisa, é o mesmo ambiente, só que Sheol é uma palavra hebraica e Hades é uma palavra grega. Então o texto correto aqui no Salmo 16, versículo de número 10, não é inferno, a palavra aí é Hades, é Sheol, ok? Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo Cristo veja os germes da corrupção. Far-te-ei ver as veredas da vida, que é o caminho novo de Hebreus 12, de Hebreus 10, 19, que ele inaugurou. A vereda é um caminho, as veredas da vida eterna que ele pregou. E na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita a delícia que é Cristo perpetuamente, que fala sobre a bênção do Pai. Esse Salmo 16 é o salmo que fala justamente sobre a ocasião em que Cristo desce às partes baixas da terra para proclamar, não é pregar, para proclamar vitória às pessoas que estavam ali em alma e também os espíritos presos em prisão. Quando Pedro falou sobre isso, Pedro não quis dizer que Jesus desceu para pregar o evangelho para a salvação daqueles que já haviam morrido ou dos demônios que estavam lá.
Porque as pessoas que falam sobre isso, eles defendem que Jesus desceu para pregar o evangelho, para salvar aqueles que já haviam morrido, porque eles nunca ouviram a palavra do evangelho. Só que Pedro falou que Jesus desceu para proclamar vitória, para falar com almas e para falar com espíritos. Ok? Almas eram os homens que já haviam morrido, e espíritos, os demônios que haviam caído antes da fundação do mundo. E a mesma pessoa que fala que Jesus desceu para pregar a almas e defende a salvação delas, então por que não defende a restituição dos demônios que caíram? Então, Jesus não desceu para pregar, porque o livro de Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, e não há remissão. Eclesiastes 9 fala que há esperança para o homem enquanto este estiver vivo, porque depois da morte não haverá esperança para ele. Então, depois que a pessoa morre, não há possibilidade nenhuma de remissão de pecado ou de restituição da sua vida para a vida eterna. Então, quando Cristo desce, a palavra grega que Pedro usou ele desceu para proclamar vitória, isto é, para declarar que ele era aquele a quem eles não creram. Porque muitos que estavam lá diziam: por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Queremos saber. E ele não tinha obrigação de fazer isso não, tá? Ele não tinha obrigação de fazer isso. Por quê? Porque haverá um julgamento. Haverá um julgamento. E no julgamento final, tudo seria esclarecido. Só que ele já aproveitou que Efésios 4:8 vai dizer que ele tomaria cativo o cativeiro, e já aproveitando que ele ia descer para lá, ele já desceu e proclamou vitória. Então Jesus passa primeiro no lugar de tormento, onde estavam as almas dos ímpios, depois ele passa no abismo, onde estavam os espíritos dos demônios que caíram, depois ele passa no seio de Abraão, toma cativo o cativeiro e sobe para percorrer na terra 40 dias, depois dos 40 dias, aí que ele entrou a entrada triunfal no céu em glória, porque antes disso, ele só entrou para oferecer o sacrifício, sangue, no tabernáculo celestial de Hebreus 3:10, pela nossa remissão. Depois ele desce para as regiões da terra. Eu tenho um seminário sobre isso, na verdade, eu tenho 2 seminários sobre isso que eu dei, sobre tudo que aconteceu, desde os prenúncios da morte até a consumação da entrada no Apocalipse 5, quando o ancião o recebeu à porta. Então isso é algo muito, muito violento. Então Bianca, Edinalda, né, Eli está conosco aí, isso é algo muito violento, isso é algo muito forte, isso é algo muito violento. Eu quero ir à lousa com vocês agora e mostrar esse desenho, tá? Quero mostrar aqui com vocês agora esse desenho que está aqui, tá bom? Eu quero que vocês entendam e vejam esse desenho que está aqui agora. Veja, eu vou explicar o desenho. É desenho oficial que eu uso em matéria teológica do nosso curso, da nossa escola, tá? Atenção, veja, aqui está uma ênfase a uma palavra, o mundo dos vivos. Então as pessoas correndo que estão aqui, isso aqui representa a vida humana, tá? A pessoa viva, o ser completo. Que é o ser completo, que eu falo na matéria de antropologia, o ser completo é uma alma que está habitando em um corpo e que tem espírito humano. O que isso representa? Isso representa a vida física. A pessoa está viva, ok? Ela está viva. Mas a qualquer momento, essa pessoa vai passar pela morte. Aqui está a sepultura, que no hebraico quer dizer keber, que é muito parecido com a palavra inferno. Por isso que há momento que a Bíblia está tratando sepultura e colocaram inferno. Ora é inferno, colocaram sepultura. Ora é, olha aqui, ó, em hebraico, Sheol, e em grego, Hades. Então, a palavra Hades, ou a palavra Sheol, não tem nada a ver com a palavra Keber, que é muito parecida com o inferno, nem um pouco parecida, tá bom? E a palavra inferno no hebraico, ó, olha aqui, ó, é Tolef, tá? Que literalmente significa vale de Inon, só que isso aqui é uma tipologia, Tem gente que se perde muito nisso daqui, muito mesmo nisso daqui. Voltando aqui para mim, e eu coloquei explicações em minha matéria, tá? Em minha matéria de teologia sistemática, deixando claro a todos os alunos, vou mostrar para você aqui, em todos os alunos, que existem 5 palavras que definem esses lugares que estão aí. Consegue ver aí, pessoal? 5 palavras, ó: inferno, Sheol, abismo, Tártaro e seio de Abraão. E esses lugares não são iguais, não é o mesmo lugar. Em nossa apostila, nosso curso oficial de bacharel em teologia sistemática, eu dei explicação inferno, que é o Guena. Eu vim explicando o que é Sheol, abismo, Hades, purgatório, Tártaro, abismo. Esses lugares não são iguais.
E na explicação aqui, eu coloquei os textos, pode ver aqui, ó, em hebraico, ó, o Vale de Inom, coloquei aqui, ó, que é uma representação do Vale de Inom. Não quer dizer, tem gente pregando que o inferno é na terra por causa do Vale de Inom. Não esqueça isso. Eu fui no Google Maps e procurei lugares geográficos, tá aí, olha aí a apostila. Tá achando que a apostila aqui é só coisa? Não, olha o conteúdo que você recebe quando você faz nosso curso aí. Tá vendo? Coloquei todas as bases. Aí eu dei uma explicação sobre o Vale de Inom, desse propósito que está aqui. Tá bom? Então não quer dizer que só porque a palavra representa Vale de Inom, que o Vale de Inom, lá em Israel, é o inferno. Esqueça isso, tá? É só uma representação. Então, olha aqui. Aí, tô na lousa, tá? Pode comentar. Daqui a pouco eu vejo o comentário de vocês aí, tá? Tô na lousa com vocês. Então aqui. A pessoa está na vida física. Aí ela vai se encontrar com a obra redentora de Cristo do Calvário. Só que nós não podemos seguir esse padrão que está aqui. Ó a setinha, a pessoa está viva. Aqui é os que morreram, tá? Eu estou falando de viva, a vida física que morreu, desceu para cá. Quando a pessoa morre, ela desce para a sepultura. Tá bom? Só que atenção ao desenho que eu vou fazer aqui agora. A aula hoje é poderosa mesmo, se prepara aí. Né? A aula hoje é poderosa mesmo. Quando a pessoa morre, aqui está, ver se eu vou lembrar de cabeça esse assunto. Aqui está a pessoa. O homem é uma alma. Atenção. O homem, todo ser humano, ele é uma alma, tá? Alma, veja, que tem espírito humano, tá? Espírito humano e que tem corpo humano. Todo ser humano é a mesma coisa. Só que o homem passa por 3 fases, tá? Aqui ele é ser completo. Aqui ele é ser incompleto, e aqui ele é o ser completo e mortal, tá? Ou ele pode ser o ser incompleto também e imortal, que é a questão do ímpio. Vou explicar. Então, o homem é uma alma que tem espírito humano e corpo humano. Então, aqui está o ser completo desse homem. Por que razão? Porque ele está vivo. Isso aqui representa a vida, é quando a alma está, né? Aqui, ó, a alma está unida pela mente aqui e pelo coração. Isso é básico de sistemática. Então isso aqui é a vida. Esse é o ser completo. O que é o ser completo? É uma alma que tem espírito humano e que habita um corpo humano. Ou seja, ele tem vida. Ele está vivo no mundo, tá? No mundo físico. Rapidinho isso daqui. No mundo físico. Quando essa pessoa passa pela morte, olha aqui, ó, ela da vida ela passa para a morte, ela vai se tornar um ser incompleto. Por que o ser incompleto? Porque esse espírito humano, tanto do justo como do ímpio, ele vai a Deus. Olha isso aqui, olha o salmo hoje, hein? Ele vai a Deus. Texto, Eclesiastes 12:7, o espírito vai a Deus que o deu. E esse corpo que é o pó, ele volta à terra como era. Eclesiastes 12:7. O espírito volta a Deus que o deu e o pó. Isso é a morte. O que é a morte? A morte é a separação. Vou colocar aqui, ó. A morte é a separação dos elementos que formam o homem. A morte é literalmente quando a alma sai desse corpo que está aqui. A alma sai do corpo, é a morte. Onde você prova isso? Gênesis capítulo 35 vai dizer que Raquel morreu porque a alma lhe saiu. E em Atos capítulo, acho que é 20, se não me engano, vai dizer que o Eutico estava vivo porque a alma está nele. Ora, se Raquel morreu porque a alma saiu, e o Eutico estava vivo porque a alma está nele, então o que é a morte? A morte é quando a alma sai do corpo. E por isso que eu coloco essa questão do ser incompleto, por que razão? Porque essa alma que está aqui, agora que está, vai passar por destino 1 ou destino 2. Se ela for salva em Cristo na cruz do Calvário, antes da morte de Cristo, para cá, atenção, ó, aqui está a morte de Cristo, aqui está a cruz. Antes da morte de Cristo, se essa alma fosse salva, ela era direcionada ao seio de Abraão. Se ela não fosse salva, ela era direcionada ao lugar de tormento. É importante ressaltar que todo o seio e o lugar de tormento estava dentro do Hades. Tá bom? Olha para cá. Aí a pessoa está como um ser incompleto. Na ocasião do arrebatamento ou do juízo final, quem serão os seres, completos e mortais? Seres completos e mortais. O justo, por quê? Porque essa alma do justo
na ocasião do arrebatamento, ela desce para buscar esse corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, Paulo falou sobre isso em diversos outros textos, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, essa alma desce a buscar o corpo, e Deus vai glorificar esse corpo em glória, e ela vai entrar para o céu em glória. Agora a pergunta é, se o ser completo é alma, corpo e espírito, e a alma desce e busca o corpo, onde estará então o espírito humano dos justos? Estará com Deus? Não vai sair de Deus nunca? E como que ele vai ser um ser completo? Aí é que está coisa linda de Deus aqui, hein? Porque o Espírito Santo virá fazer o papel eterno do seu espírito humano nele. Por isso seremos um com Cristo. Então os justos serão seres completos, totalmente imortais. Já o ímpio não. Porque o ímpio, a alma dele vai ser ressuscitada no próprio corpo dele, e ele não vai ter Espírito Santo para fazer o papel do espírito humano. Por isso que ele vai ser um ser incompleto, imortal, quer dizer, vivendo eternamente sem Espírito Santo, sem espírito humano, sua alma no seu corpo que ele pecou, eternamente na presença do Senhor. Pelo amor de Deus, cadê vocês aí? Estão vivos aí? Isso é teologia sistemática pura. Essa é a minha área. Esse é o ambiente que eu amo. Isso aqui é a minha vida. Eu sou professor de teologia sistemática. Isso aqui é doutrina. Então, olha a profundidade do que estamos falando com vocês aqui hoje. Que é algo poderoso, é algo violento. Então, quando você entende isso, você sabe o que é o ser completo. Ser completo é o ser humano vivo. Ele morreu, ele é mesmo justo como e o ímpio, eles estão incompletos. Por que razão? Porque o justo está em alma, o ímpio também. O corpo foi sepultado e o espírito humano foi a Deus. Mas na ocasião do arrebatamento, o justo, a alma dele desce, busca o corpo, Deus glorifica, e o Espírito Santo entra, faz a unidade, e ele é um ser completo. Alma que tem corpo e não vai ter mais espírito humano, vai ser o próprio Espírito Santo. Pensa a eternidade assim. Já o ímpio não, ele vai ser um ser incompleto e imortal, alma no corpo, sem espírito humano, sem Espírito Santo, a eternidade completa. Que isso? Não tem como não entender isso aqui. Eu acho que eu vou dar umas aulas de pé, hein? Quando eu fico sentadinho ali, acho que eu fico muito tranquilinho, mas quando eu tô de pé, parece que o negócio me pega aqui. E esse aqui é o melhor ambiente, é o ambiente mais lindo que eu posso dar aula aqui na escola. E aí, Anderson Milanese, meu tio, deu glória a Deus, a Aline também, Vanessa, muito forte. Irmão Ricardo colocou glória a Deus, estou em lágrimas aqui. Bendito seja Deus por isso. Josenildo, vou estar aí hoje à noite, hein, ministrando no congresso aí, vai ser vitória. Irmão, que algo poderoso, olha aí. Agora, o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos lá, lousa. Depois que a pessoa morre, aí é o processo da sepultura que está aqui. Aqui é a sepultura. A pessoa morreu, ela viva, ser completo. Ela morreu, ser incompleto. O corpo dela foi para a sepultura. O desenho está muito incompleto, O corpo foi para a sepultura, acabou. O pó volte como era. O espírito humano foi a Deus. E a alma dessa pessoa é que vai passar por esses dois destinos. É as duas eternidades que fala sobre o livro de Êxodo. As duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. Quando a pessoa morre, o corpo dela, atenção aqui, ó, o corpo dela vai para a sepultura, ok? Aqui, o corpo dela para a sepultura. O espírito humano a Deus não consta aqui. E a alma da pessoa, isso antes da morte de Cristo. Atenção, antes da morte de Cristo. A alma dela descia para o Sheol, que é o mesmo lugar do Hades. Aí tá aqui, ó, região dos mortos bons e maus. Aí tá aqui, ó, alma mais espírito. Atenção agora. Atenção, pelo amor de Deus. Essa alma que está aqui em amarelo, puxando uma setinha para cá. Essa alma que está aqui, colocando aqui em preto, é a alma dos homens que morreram, tanto salvos como justos, tá? E esse espírito que está aqui, atenção, pelo amor de Deus, não é o espírito humano do homem, tá? É o espírito, os anjos que caíram. Por que razão? Aqui está o ambiente do Sheol, tá vendo? Ambiente do Sheol. Tá muito incompleto esse desenho, muito incompleto. Eu não sei se aqui na apostila eu coloquei, deixa eu ver aqui. Tá muito incompleto esse desenho, eu queria ter um desenho um pouco melhor. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui na apostila acho que deve ter, fica aí que eu vou achar. Aqui, ó, na apostila tem. Na minha apostila tem um desenho público, tá? Você pode encontrar aí em redes sociais, pode encontrar aí no Google, tá? Desenhos públicos que estão aqui. Vamos lá. Esse ambiente que está aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, esse ambiente, deixa eu ver aqui a câmera. Pronto. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui, ó,
paz e alegria, tá? Seio de Abraão, tá? Lugar de tormento, o abismo e o poço do abismo, tá? Atenção, já vi muita gente errando nisso aqui. Existe o poço do abismo, que é uma queda, e o abismo, que é aqui. Aqui está um pouco melhor. Por que razão? Porque o Hades, ele tem uma entrada. A entrada do Hades é o rio Eufrates, tá bom? É o rio Eufrates. Onde você prova isso? Apocalipse capítulo 9 fala sobre isso, tá? Apocalipse 9 fala sobre isso. A porta do Hades é o rio Eufrates. Há um corredor aqui, um corredor terrível, tenebroso, muito violento, e há essa porta. Quando a pessoa passava por essa porta, foi por isso que Jó falou, eu estou, né, eu sei, Jó falou sobre isso, eu sei que meu Redentor vive, e em breve ele se levantará a meu favor, e nos ferrolhos, nas portas do Hades, eu aguardo, porque Jó era o porteiro do Hades. Quando a pessoa que entrava ali em alma, seja o ímpio, justo ou um demônio, tinha que passar por Jó. Jó era o porteiro. E ele falou, eu estou aqui aguardando. Muitas pessoas, já recebi Abraão, recebi Isaac, recebi Jacó, recebi Moisés. Ele foi recebendo Isaías, Jeremias, mas ele falou, calma, eu estou esperando todo mundo. Mas uma hora, o meu Redentor que vive, ele que vai passar por aqui. Era Jó profetizando a entrada de Jesus em alma no seio de Abraão. Olha isso aí, que poderoso. E aí, pessoal, quando a pessoa entrava aqui em alma, lembra que eu falei aqui agora? Se ela fosse justa, ela seguia para o seio de Abraão. Onde está o seio de Abraão? Aqui, ó. O seio de Abraão. Não sei se você consegue ver aí pelo desenho. Não sei se você consegue ver pelo desenho aqui, mas aqui há uma mesa, e há muitas pessoas que estão assentadas aqui a essa mesa, né? Assentadas a essa mesa em que Abraão era o pastor presidente aqui na época, tá? E do outro lado aqui havia o lugar de tormentos. Atenção, lugar de tormentos. Essa região que está aqui, ó, aqui em cima aqui, pessoal, meu Deus, chegou muito forte. Aqui em cima aqui havia uma boca. Percebe-se que aqui, ó, olha umas pessoas caindo. Dá para ver a pessoa caindo aqui, ó. Olha aqui com as mãos para cima clamando, outro para cá, outros para cá. Olha aqui os corpos que estão aqui, a pessoa gritando aqui. Esse lugar é tremer, é chamas, né? Há fogo que estão para cá, muito fogo que está aqui. Tanto que o rico, na parábola, que não é parábola, o rico daqui dessa região, ele levantou os olhos e viu Abraão no seu seio. O rico estava aqui, ó, lugar de tormento. O texto diz, morrendo o rico, foi levado pelos anjos, o Lázaro pelo seio de Abraão. E o rico no Hades. E o rico, estando no Hades, daqui de baixo, ele ergueu os olhos e viu Abraão no seu seio. E falou, pai Abraão, manda que Lázaro saia do seio e venha para cá, porque eu estou nessa chama. Abraão falou, não posso, porque há um grande abismo posto entre nós. Quer dizer que se alguém daqui passasse para cá, eles cairiam. Por quê? Porque era uma boca. Há uma boca, o poço aqui, e lá na parte de baixo há o abismo, tá? O abismo. Então, olha agora, dando nomes, tá? Aqui no lugar de tormento ficavam os ímpios que não eram salvos. No seio ficavam os justos que foram salvos. E no abismo ficavam os demônios que eram presos aqui com cadeias eternas. E eles temem esse lugar. Tanto que quando Jesus foi pregar lá em Gadara, os demônios rogaram para que Jesus não lançasse aqui. Porque eles não podem sair dessa região que está aqui. Daqui eles saem, aqui ó, saem direto para o trono branco. Então, quando um demônio entra nesse abismo, ele não pode mais sair. E esse abismo tem um rei, que esse rei é chamado Abaddon ou Apolion, que é chamado o rei do abismo, que não é a pessoa de Satanás, não confunda isso. Dentro de todo esse meandro, esses caminhos, está então o Salmo 16. Por quê, professor? Lousa. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, oh meu Deus, agora aqui está, né? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a sua alma saiu do ambiente do Calvário e foi até aqui está paraíso, né? Não é mais ou menos isso daqui não, que eu queria dizer. Vou fazer o desenho aqui, vamos lá. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a sua alma, né, do mesmo padrão, tá? Aqui está o Gólgota, lugar da caveira, tá? Aqui está a cruz de Cristo, os dois ladrões que estavam aqui, tá bom? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a sua alma, né, corpo, Jesus tinha uma alma
Ele mesmo disse, minha alma está triste até a morte. Ele tinha o próprio Espírito Santo e havia o corpo, tá? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, esse Espírito, ele entregou ao Pai. Nas tuas mãos entrega meu Espírito, para cumprir o Salmo 35. Olha aí o Salmo, tá bom? Esse corpo, o corpo dele foi sepultado, tá? Rolaram uma pedra e colocaram o corpo dele na sepultura. Os lençóis, jadrematéia, etc. E a alma dele ficou livre. Então, em alma, ele subiu para oferecer o sangue ao tabernáculo celestial. Saindo do ambiente do Calvário, daquela cúpula que o Pai montou, havia então um ambiente chamado regiões celestiais, onde ele teve que passar para poder chegar no grande vale do Éden, no Vale do Éden, subir as montanhas do Sião e entrar na Jerusalém celestial para oferecer o sangue pelo nosso sacrifício. Aqui dentro que está o tabernáculo celestial, de que eu falei no Salmo 15 ontem, Ele entrou para oferecer o sacrifício no tabernáculo celestial, tá? Quando ele ofereceu o sacrifício, ele voltou para o ambiente do Calvário. Quando ele voltou para o ambiente do Calvário, aí então foi que ele foi preso. Os demônios foram contra ele, que é o Salmo 18, que o irmão falou na live agora. Aí, depois de toda essa obra, aí que está. Daqui, ele precisava descer as partes baixas da terra. Aí então que Jesus, em alma, sai do ambiente do Calvário. Por isso que ele falou, Maria, não me toques. Ele falou, não me toques. Ele sai do ambiente do Calvário e Jesus desce as partes baixas para o ambiente do Hades ou do Sheol para cumprir o que Pedro falou. Por que razão? Porque o propósito dele era Efésios 4:8, era tomar esse povo que estava aqui, tirá-los daqui e colocá-los já dentro do paraíso na Nova Jerusalém, do paraíso para a Nova Jerusalém. Tomar cativo o cativeiro. Agora é que está um detalhe. Enquanto Jesus fazia essa obra, o seu corpo ficou sepultado. E eu não sei se você sabe disso, mas é um padrão bíblico que a morte precisa examinar os corpos dos homens que morrem para que ela possa encontrar provas legais e judiciais contra essa pessoa, porque Deus é justo juiz, Jesus é advogado fiel, o Espírito Santo é promotor de justiça, e o céu, Isaías falou que o céu é um júri, o céu é um tribunal. Tanto que Satanás, ele é promotor de acusação, porque ele vai acusar em um júri as pessoas que estão ali, e a morte, ela é a especialista que trabalha junto com a pessoa de Satanás. É ela que vai buscar causa, provas contra as pessoas para que Satanás possa entrar diante de Deus para acusar as pessoas. E a morte foi buscando acusações de todos os homens. Ela foi encontrando. Mas quando ela entrou na sepultura de Jesus para buscar o corpo, alguns professores falam de autópsia. Eu entendo como exame, porque a morte não vai abrir o corpo. Não. Alguns falam como autópsia. Eu falo como exame. Por que razão? Porque a morte precisava procurar marcas do pecado, do sangue no corpo de Jesus, para poder reter no Hades. Amados, Paulo falou que era cativo o cativeiro, mas não eram justos? Não eram salvos? Sim, estavam salvos, mas pecaram em sua vida. E só Jesus que poderia agora remir as pessoas que estavam ali. É mais ou menos como o assunto da cidade de refúgio, que o texto vai dizer que se uma pessoa matasse outra com madeira, pau ou pedra, e viesse o irmão da pessoa que morreu e matasse a pessoa que matou o irmão dela, ela seria vingadora do sangue, não haveria lei contra ela. Olha que eu vou ver. Mas se essa pessoa que matou corresse para a cidade de refúgio, ela ficaria lá, e o vingador do sangue, que é o irmão da pessoa que morreu, não poderia entrar lá para matá-la, se ela vier até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote da cidade de refúgio morria, a pessoa que matou estava livre, e o vingador do sangue não podia se levantar contra ela. Olha que algo lindo, que algo precioso. A cidade de refúgio representa o seio de Abraão, em que pessoas morreram e Satanás, que é o vingador, se levantou contra elas, porque a alma que pecar, essa morrerá. E a morte é física, espiritual e eterna. O propósito do diabo não era só matar fisicamente, era matar eternamente, que é a morte espiritual.
Estão entendendo isso? Hoje eu estou com força, hein? Vem comigo. Isso é algo forte. Então, a cidade de refúgio representa o seio. Mas o texto vai dizer que quando o sumo sacerdote da cidade de refúgio morria, a pessoa que matou poderia sair de lá e o vingador não podia se levantar contra ela. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, as pessoas que estavam no seio de Abraão podiam agora sair e Satanás não podia mais retê-la. Por isso que Paulo falou que Jesus tomou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que Jesus, ele é o nosso sacerdote que morreu para remir os homens. Então, quando Cristo morre, ele desceu às partes baixas da terra para tomar cativo o cativeiro. Foi lindo esse negócio, algo poderoso. Isso é algo muito forte, mas enquanto isso o seu corpo estava na sepultura. Olha o desenho. Enquanto isso o seu corpo, aqui ó, estava na sepultura. E quando rolaram a pedra, a morte entrou junto. A morte entrou junto. Ela ficou presa. A morte ficou presa com a vida 3 dias. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Isso é algo muito violento. A morte, por que razão? Porque ela precisava buscar no corpo de Jesus pecado, mas o corpo dele brilhava, o corpo dele estava em santidade, e a morte tentando procurar pecado, nos olhos, na cabeça, na mente, no coração, nos caminhos dos pés, nos órgãos genitais, e a morte não foi encontrando, e a morte começou a chocar. Por que razão? Porque Abraão foi amigo, mas pecou. Davi foi segundo o coração, mas ele pecou. Sansão foi o mais forte, mas ele pecou. Isaac foi o Israel, mas ele pecou. Então os homens do antigo foram extraordinários, mas eles pecaram. E o filho do carpinteiro, o José, o carpinteiro, o José, o filho do José, o filho do José, o filho de Maria, homem simples. E a morte, por que isso não pecou? Por que isso não pecou? Onde não tinha, nunca desviou os pés dele. A mente nunca imaginou o pecado. Os olhos nunca cobiçaram. A boca nunca proferiu maldição. O coração nunca se corrompeu. Não havia pecado em nenhum corpo de Jesus. E enquanto a morte fazia o exame no corpo dele, aí então é que entra o Salmo 16, quando diz assim: portanto, está alegre meu coração e se regozija a minha alma, porque a minha carne, o corpo dele na sepultura, ele disse: minha carne repousa segura. Sabe por que razão? Porque ele sabia: eu não pequei. Pode procurar a morte, pode procurar pecado nos meus olhos, procura na minha mente, pode procurar onde você quiser, porque Jesus sabia que a carne dele repousava segura. E como as pessoas que entravam lá ficavam presas, aí ele falou, Salmo 16:10: pois não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja os germes da corrupção. E Cristo em alma, lá embaixo no seio, fazendo uma grande obra, enquanto a morte examinava o seu corpo. Até então, a morte procurava pecado, e ela foi obrigada, a morte foi obrigada a pegar o pergaminho, e escrever no pergaminho para Satanás: este homem não pecou, não tem pecado. E o diabo: procura aí, morte, não é possível, morte, tem que ter pecado. E a morte deu laudo a Satanás: este não pecou, ele acabou de cumprir o Levítico 18:5, aquele que cumprir toda a lei ressuscitará. E o diabo: como assim, morte? Pensa a morte falando, e é o seguinte: como ele pecou, ele é o sumo sacerdote da cidade de refúgio, e como ele pecou, ele vai conseguir tirar agora todos que estão lá. E é o seguinte: os que morreram depois daqui não descem mais para cá, os que morreram depois da morte de Cristo já entram direto para a cidade santa. Por isso que o texto de Hebreu vai dizer que quem morre em Cristo hoje já vê Jesus face a face como ele é. Vocês não queriam salmos? Receba salmos aí então. Olha o mundo de informação para explicar 2 textos de salmo. Salmo 16:9 e 16:10. E o texto vai dizer no 16:11: far-lhe-ás ver as veredas da vida. É quando Cristo saiu com as almas que estavam ali no seio de Abraão, e o caminho da vida do céu foi inaugurado. A Hebreu vai dizer, que ele inaugurou o caminho novo e vive o caminho. Meu Deus, para a igreja. E aí, meu Deus do céu. Vou finalizar essa live. Nem glória a Deus vocês dão um conteúdo como esse.
Que vocês não queriam salmo? Então receba salmo aí, olha aí. Onde está o Salmo 16? Na ocasião em que Cristo dizia à morte: pode procurar pecado, pois a minha carne repousará segura. E a morte foi obrigada a entregar o laudo, dizendo: ele não pecou, esse não tem pecado. E Levítico 18:5 dizia: aquele que cumprir toda a lei, ressuscitará por ela. Então Jesus não cumpriu a graça, ele estabeleceu a graça, ele cumpriu a lei. Ele ressuscitou pela lei. Nós ressuscitaremos pela graça, ou seremos glorificados. Ele não, ele foi pela lei. E o texto dizia que aquele que cumprir todas as coisas, ressuscitará por elas. Só me resta uma coisa. O que, professor? Finalizar essa aula declarando a bênção do Senhor sobre a sua casa, sua família e também o seu ministério. Não esqueça, pessoal, de estar orando pela minha vida, me apresentando a Deus para o propósito da Bíblia, estar comentando a Bíblia. Meu projeto, meu propósito era ano que vem fazer o lançamento dessa Bíblia. Esteja orando, tá? Não esqueça que amanhã também teremos nosso seminário sobre liderança cristã lá em Guarulhos. Você ainda pode fazer parte caso você queira, né? Online, presencial, me avise, tá bom? E também você que não é aluno, vá lá em nosso site, Seminário Teológico Ebenezer. Tem diversos conteúdos gratuitos no nosso site, aulas oficiais. E caso você não queira conteúdo online, entre em contato conosco. Veremos uma classe próxima da sua casa e será uma bênção te receber. Inclusive lá em Guarulhos, né, onde nós temos a maior gama de alunos, estamos com 2 classes, uma na terça-feira, de frente ao Shopping Maia, e outra lá no Vila Rica, né? Então, caso você queira participar, nos dê o aviso, vá lá, participe de uma aula, vai ser uma grande bênção e o nome do Senhor será glorificado. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que o Senhor lhe dê um final de semana abençoado. E se Deus se permitir, segunda-feira voltaremos com o Salmo 17. E eu quero falar no Salmo 17 que todos os dias o Senhor te visita de noite para ver o que você colocou no seu coração durante o dia. E vai ser um salmo assim muito extraordinário e muito poderoso. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E mais uma live para a glória e honra de Jesus. E não esqueça de compartilhar esse link com mais pessoas. Deus te abençoe e fique na paz. Em nome de Jesus, até segunda-feira. Grande abraço. Deus abençoe, pessoal.